Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa belíssima guirlanda em macramê para dar aquele toque mais aconchegante e rústico na decoração natalina. Para não perder as próximas aulas, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e também entrar para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Vou deixar o link aqui na descrição. Para fazermos a guirlanda em macramê, vamos precisar de 3 fios diferentes. O primeiro é o cordão de algodão de 4 milímetros com alma. O segundo é o barbante 24 fios. E o terceiro, o fio de juta. Eu vou deixar aqui na tela para vocês as medidas para cada um desses fios. Outro material bem importante que vamos precisar para a nossa guirlanda é o bastidor. Esse aqui é de MDF, como vocês podem ver, ele vem em pazinho. E eu vou utilizar esse aro interno para poder confeccionar a guirlanda de hoje, tá? Então, esse bastidor eu comprei com 22 centímetros. Ele vem um kit com 5 pares de bastidor, ou seja, ao total são 10 unidades, 10 aros. Então, ele realmente tem um excelente custo-benefício, porque me custou ao todo R$ 22, ou seja, cada aro desse vai estar saindo aí por R$ 2,20. Então, uma dica que eu posso dar para vocês também é que vocês podem utilizar o verniz para impermeabilizar esse aro e evitar que tenha mofo, tanto para esse de MDF ou se vocês quiserem fazer com aqueles de bambu. É ideal passar esse verniz, principalmente se for uma peça para venda, ok? Além disso, vamos precisar de cola de silicone, fita métrica, tesoura. Para quem ainda não tem uma boa tesoura no ateliê, que é bem importante, eu recomendo demais essa. Eu comprei ela por R$ 25 e eu vou deixar o link para vocês, não só da tesoura, mas de todos os materiais aqui na descrição. Então, essa tesoura foi uma excelente aquisição que eu fiz, porque aqui na minha cidade, esse modelo estava a partir de R$ 80. Então, comprar ela por 25 foi um achado de verdade. Além disso, eu vou precisar também de arame. Pode ser outro tipo de arame, mas esse aqui é o galvanizado, o bom é que ele não enferruja. Esse é o numeração 18, tá? A gente só vai precisar de um pedacinho pequeno, então não precisa vocês comprar esse tanto de arame, não. A gente só vai utilizar 30 centímetros ao todo, que são 2 pedaços de 15. E além disso, vou utilizar também flores secas, que é opcional. Eu vou colocar porque eu gosto de dar um charmezinho a mais na peça. Então, sem muita enrolação, vamos embora para o tutorial. Para essa etapa inicial, vamos pegar os cordões de 5,10 m e vamos dobrá-los ao meio. Para isso, é só juntar ponta com ponta do fio e ir puxando até o final. Chegamos ao meio, farei uma marcação aqui com um alfinete, assim como eu fiz com os outros fios. Agora, nós iremos posicionar esses fios ao meio aqui no nosso bastidor de madeira, dessa forma. Podemos tirar essas marcações, que era só pra gente não perder esse meio. Aqui, nós iremos dar um nozinho comum só pra prender esses fios. Então, vou trazer todos eles aqui pra cima. E vou separar os 3 de cima com os 3 de baixo e fazer um nozinho comum. É só pegar aqui, ó, os 3 de baixo, trago aqui por cima desses fios e depois por dentro. E vamos puxando todos os fios. Até prender aqui em cima. Vou mostrar pra vocês como ficou o nozinho. Agora, eu vou pegar esses fios que estão voltados para o lado direito e vou facilitar aqui a minha vida, porque como é um fio que tá bem grande, né? A gente consegue diminuir para facilitar na hora de tecer a nossa trama. Então, eu vou pegar aqui, ó, as pontas desses 3 fios. Vou segurar aqui no meu polegar, fazendo esse movimento como se fosse uma pinça, né? Pinçando. E trago por trás, ó, do meu dedo mindinho. E vou fazendo todo esse movimento pra gente diminuir o tamanho desses fios e trabalhar melhor. Feito isso, eu seguro aqui em cima e embaixo, puxo
e faço uma amarração. De agora em diante, sempre que a gente precisar de um pouco mais de comprimento para esses fios, é só puxar aqui com calma, que vai liberando, ok? Então, vamos trabalhar com esses fios um pouco menores agora. Agora, nós vamos fazer toda a trama que circunda o nosso bastidor. Para isso, eu vou deixar 3 fios para o lado direito e 3 fios voltados para o lado esquerdo. Eu gosto de fazer, ó, dessa forma. Eu pego os 3 fios com os meus dedos nesse formato de tesoura, puxo um pouquinho só para alinhar esses fios e trago eles aqui por cima do bastidor. Percebam que vai formar essa alcinha. Agora, eu pego os fios que estão do lado direito, trago eles aqui, ó, por cima, tá? Vai ficar dessa forma. Depois, eu trago por baixo desses 3 fios que estão aqui pra baixo. E depois, aqui por baixo do bastidor, entrando nessa alcinha que tinha se formado, trazendo ele aqui pra cima. E aí, eu puxo tudo isso e vou levando lá pra cima. E aí, vocês vão puxando com calma pra ir ajustando o nozinho. Feito isso, vamos repetir o processo. Como começamos fazendo o nó pelo lado esquerdo, a gente dá continuidade dessa forma, sempre pro lado esquerdo, tá? A não ser que vocês queiram dar um outro formato aí pro bastidor de vocês. Então, eu pego aqui novamente os 3 fios do lado esquerdo, trago eles por cima do bastidor, formando essa alça. Pego aqui os fios que estão do lado direito, trago por cima, depois por baixo desses fios e por baixo do bastidor, entrando lá naquela alcinha que se formou, e puxo todos os fios, levando eles lá pra cima. Novamente, vamos pegar os 3 fios do lado esquerdo, trago eles aqui, ó, por cima do bastidor, formando essa alça. Depois, eu pego os fios do lado direito, passo por cima dos fios que vieram do lado esquerdo. Depois, eu entro aqui embaixo, ó, passo por baixo do bastidor e entro nessa alcinha que se formou. Puxo tudo isso e organizo os fios aqui em cima e ajusto o nó. Mais uma vez. Percebam que meus fios aqui já estão bem curtos, né? Então, é só eu puxar que libera um pouco mais, e aí eu consigo prosseguir. Pego os 3 fios do lado esquerdo e repito o processo. Pronto, daqui em diante é só repetição. Vocês vão continuar fazendo esse nó ao longo de todo o nosso bastidor. Quando chegar aqui no final, eu retorno pra gente poder fazer esse fechamento da trama e dar continuidade ao nosso trabalho. Finalizei aqui toda a trama. Vou aproximar para vocês verem como fica o aspecto do nó. Olha só a parte de trás, fica dessa forma.
E agora, nós vamos esconder esses fios daqui. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa agulha de crochê para me ajudar a esconder os fios, mas vocês podem usar também o passador de fios, também conhecido como agulha de tapeçaria. Pode ser um grampinho de cabelo, qualquer coisa que vocês consigam passar os fios aqui por baixo. Então, eu vou pegar de um por um e trazer aqui por baixo. Depois de passar todos os fios aqui por dentro dessa trama, nós vamos cortar. Pode cortar bem rente, tá? Porque aqui a gente vai aplicar depois um pouco de cola. Pega aqui a cola de silicone e vou aplicar em toda essa parte. Eu vou aproveitar também para aplicar um pouco de cola entre esses espaços, só para garantir que não vai soltar. Deixa eu mostrar para vocês como ficou essa parte da finalização, fica bem discreto, mas de qualquer forma, as flores que vamos fazer vai cobrir essa parte, tá? Então, essa parte a gente deixa realmente voltada para baixo, porque vai ser escondida com as demais decorações que vamos fazer. Então, aqui finalizamos essa parte do nosso bastidor. Vamos agora aprender a fazer as flores em macramê. Peguei aqui 4 fios do barbante com 70 centímetros cada. Vou pegar o meu primeiro fio e dobrá-lo ao meio. Achei aqui a parte central, eu vou fixar com um alfinete. E vou colocar uma parte pra cima e a outra parte do fio para baixo, tá? Deixa eu reposicionar aqui que vai ficar melhor pra vocês verem. Feito isso, vou pegar um outro fio. Vou também dobrá-lo ao meio. E essa parte central eu vou colocar embaixo desse outro fio, formando como se fosse uma cruz, tá? Esse fio aqui que está na vertical, ele vai se transformar em nosso fio guia, porque os demais fios nós vamos adicionar nesse fio com o nó festonê, tá? Então, eu vou pegar essa parte do fio que tá voltado pro lado esquerdo, vou trazer ela aqui, ó, por cima do fio guia, depois por baixo. E vou segurar aqui, porque esse aqui é o meu meio, tá? E vou puxar. Até chegar nessa parte do meio e prender certinho. Vou fazer isso novamente, ó. Pego aqui o meu fio, trago por cima do fio guia, depois por baixo. E puxo. E aqui eu já posso ajustar também desse outro lado, ó, pra prender o nó. E levo lá pra cima, tá pronto o meu primeiro nó festonê. Vou repetir esse processo com o segundo fio. Vou pegar aqui, dobrar ao meio. Cheguei na parte central, coloco por baixo do meu fio guia, vai ficar dessa forma. Agora, percebam bem por onde eu vou passar o fio, ó. Peguei ele, passo por cima do meu fio guia, depois eu venho por baixo. Só que vejam que esse aqui tá vindo por baixo e por cima desse outro fio, ó. Na parte de cima. Puxo até ajustar aqui, certo? Agora, eu vou pegar novamente esse fio, trago por cima do meu fio guia
e por baixo, mas percebam que esse primeiro eu passei aqui por cima desse fio, e esse outro eu tô passando por baixo, essa outra volta, no caso. E assim, a gente consegue prender com mais um nó festonê. Pegar o terceiro fio, novamente, e dobrar ao meio. Encontrei aqui o meio, coloco por baixo do meu fio guia. Mais uma vez, pra vocês pegarem. Então, pego aqui o meu fio que tá do lado esquerdo, esses dois a gente já trabalhou. Terceiro fio, venho aqui, ó, por cima do meu fio guia, depois por baixo dele e por cima desse fio, ó. Na parte superior desse fio que tá do lado direito. Então, vamos dar mais uma volta para poder fechar o festonê. Então, passo aqui, ó, por cima do meu fio guia, depois por baixo do fio guia, só que nessa direção, né? Por baixo desse fio que tá do lado direito. Puxo. Vou ajustando aqui para prender o meu nó festonê. E subo esse nó. Agora, nós vamos pegar essa parte de cima e trazer aqui pra baixo. Já temos o nó festonê do lado esquerdo, vamos fazer agora o nó festonê pro lado direito. Então, esse daqui vai ser o meu fio guia, pego aqui o primeiro fio e vou fazer o nó festonê. Venho por cima do fio guia, depois por baixo e puxo, levando lá pra cima. Novamente, por cima do fio guia, depois por baixo, puxo, levando lá pra cima. Segundo fio, por cima, por baixo, puxo e levo lá pra cima. Percebam que os dois lados estão com a mesma quantidade de nós, mas eu não quero que fique uma abertura aqui embaixo, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer esse fio que tá do lado direito por cima do fio que tá do lado esquerdo, e vou fazer com esse que ficou por baixo, mais um nó festonê. Feito isso, vamos repetir esse processo. Então, eu vou pegar o primeiro fio do lado esquerdo, e vai ser o meu fio guia, assim como o primeiro fio do lado direito será o meu fio guia. E nós vamos fazer o nó festonê desse lado e desse lado. Fizemos as mesmas quantidades de nós em ambos os lados, mas eu não quero deixar uma abertura aqui embaixo, então, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos nessa primeira sequência, só que esse lado ele ficou maior, certo? Então, agora a gente vai inverter. O lado esquerdo vai ficar um pouco maior que o direito, então, eu trago esse fio aqui por cima do fio do lado direito, e o fio do lado direito eu faço o nó festonê para poder fechar aqui embaixo. Vamos agora para nossa última sequência de nó festonê, vai ter uma pequena modificação aqui, então, prestem bastante atenção nessa parte. Vou pegar aqui o primeiro fio, que vai ser o nosso fio guia, e o segundo fio nós vamos fazer normalmente o nó festonê. Agora, esse primeiro fio que nós fizemos o nó festonê, ele vai se juntar com o nosso fio guia e vai se transformar também em um fio guia. Agora, nós temos dois, tá? Eu pego o outro fio da sequência e faço aqui o nó festonê
com os 2 fios, abraçando os 2 fios guia. Esse segundo fio, ele também vai vir, ó, pra cá, junto dos outros, tá? E eu vou pegar o fio de baixo e fazer mais um nó festonê. E agora, nós vamos repetir esse mesmo processo do lado direito. Finalizadas as sequências de nó festonê, nós vamos fazer o seguinte. Tá vendo? Esse ficou um fio voltado pro lado direito e um fio voltado pro lado esquerdo. Vou pegar só o do lado direito, vou juntar todos os outros e vou dar como se fosse um meio nó festonê. Então, eu trago aqui, ó, abraçando todos os fios e entro nessa alcinha que se formou do lado direito. Puxo tudo só pra prender aqui em cima. E está pronta a nossa primeira pétala. As demais pétalas, vocês vão seguir esse mesmo processo. Ao todo, são 5, nós fizemos a primeira, e agora precisa fazer mais 4. Então, é só pegar para cada pétala 4 fios de 70 centímetros. Estou aqui com todas as pétalas finalizadas, olhem só que lindeza. Mas deixa eu explicar para vocês a diferença dessa pétala menorzinha para essa maior. Bem, aqui eu fiz, ó, com fio de juta. Ele é bem mais fino quando comparado ao barbante, por isso que a pétala, ela fica um pouco menor, ok? Mas segue o mesmo princípio de como fazer, como eu ensinei para vocês, essa maior aqui. A única diferença também é em relação à quantidade de fios. Para fazer essa maior, eu utilizei 4 fios e essa menorzinha, 5 fios, tá? Então, deixa eu explicar melhor aqui. Para fazer essa maior, a gente pegou um fio, colocou na vertical, fazendo ele o nosso fio guia, e os outros 3 fios a gente adicionou com o nó festonê na horizontal, certo? Já essa outra, nós faremos da seguinte forma: vamos colocar o fio na vertical para ser o nosso fio guia, e os outros 4 fios nós vamos adicionar na horizontal, fazendo o nó festonê. Essa é a única diferença entre elas, além, claro, do material. Agora, eu vou pegar todas as pétalas para poder fazer a união delas. Então, vou pegar aqui, ó, segurar todas elas. Vou pegar o fio de 45 centímetros e vou contornar a nossa flor. E aqui eu vou fazer um nozinho comum. Eu dei só uma volta no nozinho e agora eu vou dar outra, para que ele possa ficar bem preso. E aí, a gente repete esse mesmo processo com as pétalas menores.
Peguei 5 fios de 5 centímetros. E eu vou pegar um fio de 15 centímetros do barbante 24 fios e vou tirar aqui, ó, só 4 fios dele. Eu vou desenrolando para poder tirar esse fio. E com esse fio mais fininho, a gente vai amarrar os 5 fios bem aqui no centro. É só dar um nozinho comum, tá? Agora, eu vou trazer esses fios aqui pra cima e vou cortar esse excesso do fio mais fino. Feito isso, a gente pode dar uma leve desfiada. E agora, nós vamos ajustar esses fios, tá? Eu vou cortar aqui, a gente não pode deixar ele muito alto, porque vamos colocar aqui pra ser a parte central da nossa flor. Então, a gente precisa diminuir esse tamanho. Aí, isso realmente a gente vai fazendo no olhômetro mesmo, tá? Aí, é só a gente colocar ele aqui no centro pra ver se tá bom, da forma que cortou, se precisa ajustar mais um pouco. Aqui, pra mim, já tá ótimo. Eu vou só aplicar um pouquinho de cola aqui no centro, pra que essa parte ela não abra e não fique desse jeito, tá? Então, vou aplicar aqui um pouquinho de cola de silicone. Agora, vamos aplicar a cola de silicone aqui embaixo. E colocar no centro da nossa flor. Agora, eu vou colocar algumas flores secas aqui nessa parte central, pra dar um charmezinho a mais, mas é opcional, tá? Inclusive, é essa daqui que tá fazendo parte do cenário. Então, eu vou colocar um pouco de cola de silicone.
Esse é o resultado que fica com as flores secas. Eu super acredito que os pequenos detalhes fazem total diferença. Eu achei que ficou muito charmosa dessa forma. Então, essa outra flor aqui, a maior, feita com barbante, nós vamos fazer esse miolinho utilizando o fio de juta, tá? A diferença é que aqui a gente fez com 5, né, 5 fios, e com o fio de juta serão 12, já que eles são mais fininhos. Então, vocês fazem aí da mesma forma que fizemos para essa flor menor. Então, eu vou fazer e já já eu volto para mostrar o resultado para vocês. Finalizei a segunda flor, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a nossa peninha de macramê. Para isso, eu vou precisar do arame com 15 centímetros. E eu vou pegar o fio de 40 centímetros e dele eu vou tirar 4 fios. Os 4 fios em mãos, nós vamos deixar ele desenroladinho um do lado do outro, tá vendo? Dessa forma, deixa eu focar aqui pra vocês. Dessa forma, e vamos aplicar um pouco de cola de silicone aqui na ponta. E essa parte a gente vai enrolar aqui no nosso arame. Agora que o nosso fio já está bem presinho no arame, a gente vai continuar enrolando aqui para encapar todo esse arame. Só que eu vou fazer isso, ó, com os fios dessa forma, assim como a gente iniciou, um do ladinho do outro. Eu não vou fazer com ele enroladinho, não, porque se a gente fizer com ele enroladinho, vai ficar mais grossa essa haste. E fazendo dessa forma, fica um pouco mais fininha. E aí, eu acho que o acabamento fica melhor. Então, eu vou enrolar todo esse fio aqui no arame e já já eu volto pra gente dar continuidade. Já encapei todo o arame e deixa eu só passar uma dica pra vocês. O meu arame, ele vem todo enroladinho, né? Então, quando eu corto, ele já fica com essa curvatura. Não tem problema, porque a gente vai precisar dessa curvatura na hora que for decorar a nossa guirlanda. Mas deixa eu passar essa dica. Esse daqui, ó, eu fiz com a curvatura, fiz os nozinhos com a curvatura voltada pro lado esquerdo. Já esse outro, eu vou fazer a curvatura voltada para o lado direito, porque depois eu vou utilizar ó, essa parte de baixo, que vai ficar desse lado, e aqui eu vou inverter também, para ficar dessa forma, tá? Então, sempre façam assim, ó, coloca um você vai fazer voltado para o lado esquerdo, a curvatura, e o outro você vai fazer o nó com ela voltada para o lado direito, que vai dar certo no final, tá? Quando eu for colocar na guirlanda, vocês vão entender melhor como vai ficar. Então, essa daqui eu vou fazer dessa forma, peguei aqui os 8 fios. Esses fios, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir eles ao meio. Não precisa contar, tá, gente? Vocês pegam uma quantidade aí pra fazer essa divisão, mesmo que fique um pouco mais para um lado e menos para o outro, não tem problema não. Não vai dar diferença no nosso trabalho. É só realmente para que esse nozinho central, ele não fique muito grosso. Aí, por isso que eu faço a divisão desses fios, tá? Já dividi todos os fios ao meio, ao todo foram 13 fios de 8 centímetros. Então, como eu dividi ao meio, ficou o dobro, né? Com isso, 26 fios, tá? Lembrando que essa nossa haste, ela vai ficar voltada pro lado direito. E aqui eu vou colocar o fio embaixo do arame e fazer um nozinho comum para prender esse fio aqui. E eu vou subir ele um pouco e deixar um pequeno espaçamento aqui em cima, porque depois vamos curvar esse arame para prender o fio e esse primeiro fio não soltar. E aí, é só repetir esse processo com todos os fios. Coloca aqui embaixo, faz um nozinho comum, leva lá pra cima. Então, a gente vai fazendo todos os nós com o arame nessa posição.
adicionei todos os fios e eu tenho duas dicas para passar para vocês. A primeira é, se vocês adicionarem os fios e eles ficarem muito aqui para baixo, é só vocês empurrarem para deixar os nós mais juntinhos um do outro, tá? A segunda dica é que, como esses fios são pequenos, tanto para fazer a nossa pena quanto para fazer o miolinho da flor, vocês podem utilizar aqueles fiozinhos de sobras no ateliê. Olha aí, a gente já vai construir um outro tipo de peça usando as nossas sobrinhas, tá? Então, essa é uma dica maravilhosa. Aqui, vamos fazer o seguinte agora, eu vou desfiar. Eu tenho esse pentezinho que eu gosto de utilizar para desfiar quando é essas peças bem pequenininhas, delicadas, tá? Mas pode ser com aquela escovinha pet ou com esse tipo aqui de pente de cabelo. Não tem problema. Então, vamos desfiar toda a peça. Com os fios já desfiados, agora nós vamos fazer o corte. Eu vou virar, já que nossa peça vai ficar desse lado, com essa curvatura pra cá. Então, eu já aproveito pra cortar dessa forma. Aqui vai ser realmente no olhômetro, tá certo? A gente precisa deixar os fios menores pra dar esse efeito de pena e também não ficar tão grande na nossa guirlanda, já que ela não é uma guirlanda muito grossa. Então, fica algo mais delicado. Vou cortar aqui no olhômetro e depois eu vejo se tá do tamanho que eu quero. E agora, nós vamos pegar essa pontinha que ficou pra cima e vamos colocar ela pra baixo. E assim, vamos travar esse fio pra que ele não escape, né? Não saia ali por cima. E tá pronta a nossa segunda peninha, que eu já tinha feito a outra. Essa daqui vai ficar do lado esquerdo, né? E essa do lado direito. Chegou o momento mais esperado, que é de decorar a nossa guirlanda. E já tô com ela por aqui. Coloquei aquela parte que a gente escondeu os fios voltada para baixo. E agora, nós vamos colocar as nossas flores. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar essa parte de cima de alguns fios. Deixar eles alinhados assim. E vou colocar passando por cima da guirlanda. E agora, eu vou pegar um fio com 30 centímetros. E vou fazer aqui um nó escondido. Para fazer o nó escondido, a gente precisa dar uma voltinha assim no fio, lembrando uma letrinha E, e a gente coloca aqui, ó, de cabeça para baixo, tá? Deixando uma pontinha de fio aqui voltada para cima. E aí, eu vou enrolando todos esses fios. E vai apertando bem, tá? Dei aqui 3 voltas, passar por dentro dessa alcinha e puxo aqui em cima. Aqui embaixo é só a gente cortar
Corta esse fio que a gente usou para enrolar, tá? Cuidado para não cortar os outros. É só esse excesso que fica pro lado de fora. Você pode aplicar um pouquinho aqui de cola de silicone para não correr o risco de soltar. E aí, vamos repetir esse processo com essa outra flor. Eu vou fazer aqui a amarração e já já eu volto pra gente dar continuidade. Prendi aqui as duas flores na guirlanda, ficou dessa forma, olha só que lindeza. Mas deixa eu passar uma dica pra vocês. Se a flor de vocês ficar, ó, saindo do lugar, se movimentando pra cima ou pra baixo, é só vocês aplicarem um pouquinho de cola aqui nos fios que vai resolver esse problema. Vamos agora colocar as nossas penas. Então, essa pena eu vou colocar desse lado com a curvatura, né, voltada pro lado direito. E essa daqui com a curvatura voltada pro lado esquerdo, para acomodar bem na nossa guirlanda. Então, essa parte do arame que ficou sobrando, nós vamos utilizar justamente para encaixar aqui, ó, dentro da nossa flor, dentro desses fios que amarramos. E aí, eu vou fazer o mesmo do outro lado. E aqui, para que essa pena ela não saia do lugar, vocês podem aplicar um pouco de cola aqui atrás e fixar na guirlanda. Eu não vou fazer isso agora, porque depois eu vou colocar ela em pezinha, né? Pra ver se eu preciso ajustar alguma coisa. Então, pra finalizar, eu vou pegar um pouco de flores secas. Eu peguei essa daqui, ó, que a gente utilizou pra fazer o miolinho da flor. E esse outro modelinho, que também tá dentro da nossa paleta de cores. Então, eu vou prender elas para facilitar, né? Na hora de colocar aqui. Fazer como se fosse um mini buquezinho. Eu vou dar um nozinho aqui embaixo. Gente, essa tesoura, ela é maravilhosa. Foi uma excelente aquisição que eu fiz. Pronto, aí eu aproveito essa parte do barbante, vai me ajudar a colar ela, pra ela não sair do lugar depois. Aí, é só a gente colocar aqui também, ó, por dentro da florzinha. Acho que precisa ir mais pra dentro. E fica dessa forma. Então, eu vou finalizar tudo aqui, ver como tá, né, com ela em pezinha, colocar o restante das flores e já já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. E esse é o resultado final da nossa guirlanda em macramê. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder as próximas aulas. E também entra para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, link aqui na descrição. Um cheiro grande e até a próxima aula!